Olá, hoje é dia 15 de dezembro, bem-vindos à nossa meditação. Eu gostaria de ler então em Provérbios, capítulo 16 e verso 22. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O entendimento é fonte de vida. A importância de termos esse entendimento, essa inteligência que Deus nos dá. É através dessa inteligência que vamos então discernir aquelas coisas que são boas e as que são ruins. Isso vem do Espírito Santo de Deus. Em Provérbios 18, verso 4, está escrito: as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. A fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Olha que interessante, que toda a sabedoria que você tem no coração, aquele entendimento que Deus te dá, vai se transformar um rio que transborda e que vai levar vida, como é o caso na história, no texto de Ezequiel. O rio que sai do trono de Deus e que vai levar vida à terra seca. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Diz Paulo em Romanos 1, 24 e 25, neste texto incrível do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3, onde Paulo vai falar da situação do homem sem Deus. É o que a Provérbios está chamando do homem insensato, homem e mulher insensato ou insensata. É o contrário aqui daquela pessoa que tem entendimento. O entendimento que Deus nos dá se transforma em rio de vida. O contrário é um rio de morte. É um rio de morte. E esse rio de morte leva as pessoas a adorarem outra coisa do que Deus. Outro ser do que Deus. Há esse desejo no coração daquele que conhece a Deus, que tem o entendimento de Deus, de adorar a Deus, reconhecer o Senhor como Salvador, como Mestre. Mas também há um desejo contrário, ou seja, um desejo daquele que é chamado aqui de insensato. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, diz Hebreus 5, 12 a 14. Então, o grande problema de muitos de nós é que nos falta maturidade. Não havendo maturidade, diz Hebreus capítulo 5, não há entendimento. Por que será que às vezes a gente não sabe como agir, como fazer em determinadas situações? É porque nos falta entendimento. Por que não temos entendimento? Porque não temos maturidade. Você não pode esperar que uma criança tome decisão de como trabalhar, do que fazer, se vai viajar para os Estados Unidos ou não. Você não pode esperar de uma criança pequena, de um bebê, de tomar decisões. Porque ele ainda não é maduro. A palavra madura também é traduzida como perfeito na Bíblia. É por isso que Jesus diz: sedes perfeitos, ou seja, sedes maduros. Tenham inteligência, tenham entendimento. E Deus nos dá esse entendimento, essa inteligência, para sabermos como agirmos em situações diversas e variadas. Colossenses 1, verso 9 a 10 diz: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É a oração de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 9 e verso 10. Precisamos do conhecimento de Deus para que possamos crescer no entendimento. E então, ele diz, vocês vão viver de uma maneira digna do Senhor e vão produzir frutos. Como podemos produzir frutos se não temos entendimento? Como teremos entendimento se não temos o conhecimento de Deus? Conhecimento aqui é relacionamento.
Então é no relacionamento com Deus que você vai ter sabedoria, ter entendimento. Tendo entendimento da parte de Deus, você vai frutificar para Deus. Que Deus te abençoe.